Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre livros que nós temos medo de reler. Agora roda a vinheta. O ano começou e tá na hora da gente se juntar para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts brasileiros. Se você tem um podcast, participe da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2025, que acontece em março desse ano. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. Bem-vindas a mais esse episódio. A Yasmin sugeriu esse tema, mas no momento ela não está, porque ela está imagino eu, para a segunda prova da OAB. E para justificar a escolha deste tema, ela mandou dizer a vocês o seguinte: alguns livros que a gente 10 anos atrás eram grandes marcos na nossa trajetória. E esses livros, alguns deles, nós temos medo de voltar e reler. Então eu quero que vocês, depois de ouvirem esse episódio, pensem, olhem para as estantes de vocês, para os armários de vocês, e reflitam quais são os livros, as sagas, os autores que vocês criaram medo de reler. Vocês leram no passado e não conseguem mais ler hoje. E nós vamos apresentar a vocês a nossa lista. E esse assunto é um pouco complicado para mim, porque eu releio livros com frequência, por vários motivos diferentes. Às vezes lembro de uma coisa que eu esqueci, outras para questão de conforto, para voltar a sentir certas sensações. E na maioria das vezes era pesquisar algo. Só que aí nós temos Richelle Mead. A Richelle Mead é uma escritora de romances adultos, jovem adultos, por assim dizer, sobrenaturais. Mas principalmente ela escreve sobre vampiros. Eu não me lembro de ter visto ela escrevendo sobre outra coisa, a não ser que é em casa, uma Academia dos Vampiros, e é composta por 6 livros. Eu li os 4 primeiros entre os meus 15 e 17 anos. Eu era bem novinha ainda. E o quinto e o sexto eu li bem depois, quando eu consegui já comprar os e-books. E eu só fui ganhar os físicos, as edições dos físicos, muito tempo depois, quando eles me foram doados por uma amiga. Então, eu li a saga toda, mas não conseguiria voltar para ler do um ao sexto. Fio que se alguém me mandasse eu fazer, eu talvez só conseguisse concluí-lo. Primeiro, não porque eu tenha criado rejeição total a romances sobrenaturais como próprio, o gênero. É simplesmente porque a Richelle Mead se tornou uma criadora de histórias que para mim não fazem mais sentido. Eu tenho 27 anos, eu estou no momento onde a minha idade é um pouquinho relativamente próxima à idade dos personagens citados nessa saga, mas ao mesmo tempo, as minhas experiências de vida não conseguem caminhar no mesmo andado que essa série mostra, porque ela é composta de pessoas brancas do livro 1 ao livro 6. E a Richelle Mead só escreve sobre pessoas brancas. E isso é uma coisa que, para mim, era normal no passado, distante, mas a Rayane, de uns 10 anos para cá, não consegue mais ler histórias onde todo o elenco é branco. Eu tenho um certo bloqueio com esse tipo de história.
porque eu não consigo me ver na história, eu não consigo me identificar com ninguém na história. Então eu passo a não entender o que o livro está me apresentando e eu passo a me sentir extremamente entediada com o que o livro está me apresentando. E a Richelle Mead, ela tá nesse campo de escritores que criam histórias de branco para brancos. O objetivo dela nunca foi chegar em públicos pessoas como eu. Chegou em mim por acaso porque eu gosto de ler sobre vampiros e ponto. E nós sabemos que vampiros é uma criatura muito alinhada ao público de pessoas brancas, apesar de nós termos grandes exemplos de vampiros negros no cinema, por exemplo. Eu sei que o tema dos romances sobrenaturais está voltando a estar em alta, está voltando para os holofotes, está voltando com os lobisomens, inclusive. Os lobisomens hoje em dia estão voltando com mais força, antes dos vampiros. E para seguir na temática, antes de passar a palavra para a Anne, outro livro sobre vampiro que eu não conseguiria ler de novo, mas eu li no passado, é Crepúsculo. Foi ódio à primeira vista. Desculpa. Foi ódio à primeira vista. E a questão é que eu não consigo voltar lá para saber se hoje em dia eu conseguiria avaliar a Stephenie Meyer de outro jeito. Eu não tenho coragem de voltar lá. E a Richelle Mead, no passado distante, eu gostava dela. Eu lembro as vagas lembranças que eu tenho da minha adolescência lendo a Academia de Vampiros, eu me divertia com aquela história. Eu me divertia imensamente com aquela produção. Só Eu que, também sou uma pessoa que eu para minha fase até adulta, ela costumo não faz mais reler sentido. bastante coisa, Agora né? sim, eu Se a passo a palavra pra história ela. for bacana, se eu me interessar, se me der um estalo na cabeça, nossa, eu queria muito reler, eu vou lá, releio de boa. Mas eu vou começar já com a polêmica. A Rayane já deu um puta spoiler pra vocês, mas uma saga que eu não consigo reler é Crepúsculo. Tirando toda a polêmica envolvendo a autora, né? E a saga em si, eu tenho um carinho muito grande por Crepúsculo. Foi uma porta de entrada para leitura para mim, apesar de já ter começado ali na escola, mas realmente pegar gosto e ler com mais frequência foi exatamente com Crepúsculo. Mas assim, não dá, eu não consigo. Gente, não me desce. Eu pego, sento para ler, pego Crepúsculo, primeiro volume, né, no caso. Vou, leio 10 páginas, não consigo mais. Já fico desinteressada, eu fico com sono, eu não tenho vontade. Aí, se eu pego outro livro, pra mim, Lua Nova foi o pior ainda, porque Lua Nova eu odeio o livro, tá? Eu não consigo ler. Aí, se eu pego, sei lá, o Amanhecer, que é o meu livro favorito da saga, sento pra ler, não consigo terminar de ler e tal. Eu odeio as partes do Jacob, inclusive, não consigo ler. Então eu não sei se isso tem a ver com a escrita da autora, com a história em si, ou se realmente as memórias que eu criei na minha cabeça, elas estão aqui vivas e o meu cérebro acha que eu não preciso voltar a reler esse universo. No mais, assim, se alguma coisa eu leio de Crepúsculo, pode ter certeza que é fanfic, não tem nada a ver com a saga em si, apesar de ter sim comprado a versão de aniversário de 20 anos de publicação de Crepúsculo, porque entrou um bug na Amazon ontem que o livro importado, gente, importado, estava por R$ 15. E eu fiz essa loucura. Enfim. Outro livro que eu tenho problema, na verdade, é outra saga, que inclusive é uma saga que eu falo muito também aqui, que é Bridgerton. Eu tenho esse problema e eu sinto que ele é um pouquinho diferente. Na verdade, eu li Bridgerton muito rápido e eu li ele em sequência. Então, assim, do primeiro livro até o último, eu li de uma vez só, uma sentada só. Tipo, li o primeiro, terminava e ia pro segundo. Aí do segundo pro terceiro, enfim. E eu acho que isso me deixou um pouco empapuçada da receita da Julia Quinn. Porque, enfim, o livro todos os livros de Crepúsculo, de Crepúsculo de Bridgerton, desculpa, ato falho.
o de Bridgerton, eles têm a mesma fórmula de bolo, entendeu? Então, assim, você não vai ter grandes diferenças de um livro para o outro. Então, você tem a fase ali da ambientação do personagem principal e tal. Aí você vai ter alguma coisa que vai fazer e lá pela página 100 eles vão se beijar e vai continuar o romance. E aí, com o lançamento da nova temporada, né, que é a terceira temporada, que inclusive é do meu livro favorito da saga, que é o quarto, né, O Segredo de Colin Bridgerton. Eu falei, puta, eu vou tentar reler, eu quero reler para poder ver a segunda parte da série, que ia sair, com mais ânimo, né? Ah, tá bom. Eu até comecei a ler, eu cheguei acho que em 90 páginas, tava bem legal, mas eu não sei o que aconteceu, que eu não sei se eu comecei a ler outra coisa que eu gostei mais e me interessou mais na hora, mas depois dessas 90 páginas eu nunca mais parei para ler. E ele tá marcado lá na página 90, mas a releitura não andou. Eu acho que eu tô realmente bem empapuçada da Julia Quinn. Talvez daqui uns anos eu volte e releia. Mas até então eu tenho esse problema com ela. Tipo, um receio mesmo. Não sei. Mas assim, voltando antes de eu passar para a próxima parte, onde a gente vai falar sobre livros que a gente gosta de reler e o porquê que a gente gosta de reler eles, eh, eu tenho a dizer um negócio a vocês que outra questão que me pegou muito aqui, que é livro que eu gostei no passado também. Agora, se eu voltar, eu vou achar defeito, inclusive porque eu já achei, eh, inclusive porque eu já achei. Então é bem complicado falar pra mim dessa história, que é o escritor como um todo, a obra completa do Sylvain Reinhart. Pra quem não conhece de nome esse cara foi simplesmente quem escreveu as sagas O Inferno de Gabriel, O Príncipe de Florença e O Príncipe de Roma. Ele escreveu uma trilogia, a outra são 2 trilogias e uma 4 livros. E todos os livros dele são interligados. É o Sylvain inverso, vamos dizer assim, como se fosse o MCU da Marvel. Então, não existe uma maneira de você conseguir ler alguma parte da obra do cara sem ter lido os anteriores? Até existe, só que não é aconselhável, porque quando forem citados alguns personagens, você vai falar assim: "Quem são essas pessoas? O que que elas estão fazendo aqui?" E o Sylvain não vai se preocupar em explicar, porque na cabeça dele você leu o restante. É assim que ele funciona. Eu não consigo mais ler o Sylvain hoje em dia, porque muito do porquê daquela história que eu contei no início da Richelle Mead, personagens brancos em maiorias, pessoas negras são quase nunca citadas, quando são tem lugares de figurantes que não fazem importância nenhuma para o andamento da história. Eu não consigo mais me identificar com as personagens femininas que ele apresenta. Todas meninas brancas, inocentes, meio burras. Tudo bem que a Juliane de Inferno de Gabriel, ela se mostra extremamente inteligente em alguns momentos do livro, mas assim, em que experiências de vida social, ela é meio burra, então assim, eu não consigo mais me identificar com a Júlia na minha vida adulta, na minha adolescência eu até consegui, agora não dá mais. E a personagem feminina de O Príncipe de Florença que eu esqueci, Arwen, ela realmente pra mim sempre foi um desafio no início e vai morrer sendo um desafio. Continua sendo um romance que eu gosto de ler de vez em quando, O Príncipe de Florença no caso, pra eu me lembrar como se constrói uma história de romance sobrenatural, mas eu não consigo mais ter a mesma euforia dela antes. Leu sabe porque eu não falo o nome dele, é proibido dizer o nome dele.
quem leu a saga sabe por quê. Então, assim, o príncipe, apesar dele ser um vampiro com todos os pontos a favor dele, eu não consigo mais me apaixonar por ele. Depois que a ficha cai, gente, fica muito difícil de tu voltar atrás. Eu acho que a Anne concorda comigo quando a gente pensa nessa fase de. A nossa transição da adolescência para a vida adulta foi marcada por muitas reviravoltas na questão dos autores que nós conhecemos no passado. A Anne não foi, mas eu fui fã de Harry Potter. E Harry Potter era uma coisa que eu tinha na mente, que eu ia carregar comigo para o resto da vida, e que talvez eu até colocasse o nome dos meus filhos como referências a Harry Potter. Mas a J.K. Rowling se autodestruiu e destruiu Harry Potter para mim no processo. Então, assim, é muito difícil para mim hoje em dia conversar com qualquer fã de Harry Potter graças a isso, entende? Eu até sinto falta da inocência que eu tinha atrás para ser fã dessa série, mas eu não consigo voltar atrás. E existem outros livros melhores no mundo, existem sagas melhores no quesito fantasia no mundo, que precisam ser exploradas, precisam ser lidas, e não é justo que a gente fique se prendendo ao passado. Eu não leio também mais distopias adolescentes, como Divergentes, Jogos Vorazes, e derivados, porque, assim, no passado, eu só li Divergente, eu não li Jogos Vorazes, e Divergente eu não consegui nem terminar a saga, porque eu não tinha como comprar os livros, então eu só li o primeiro e o segundo e eu não lembro de praticamente nada. Então, assim, se a minha memória apagou essa bicha, alguma razão teve, porque de Cidade dos Ossos eu lembro e eu detestei, sabe? Então tem alguma coisa ali que a minha memória resolveu, não, é melhor apagar, é melhor fingir que não aconteceu. Mas eu sei que eu li, tá? A informação que eu li Só vou é essa que eu complementar tenho. uma coisinha. Eu vou passar Eu pra acho mais próxima, ou você interessante quer falar mais ainda alguma coisa? a gente rever esses universos que, tipo assim, eles, por exemplo, Crepúsculo, pra mim, eu não consumi mais nada da autora, com exceção de Sol da Meia-Noite, mas eu não vou mentir pra vocês que eu nem terminei o livro. O livro tá lá começado e eu não sei se isso também já é um passo do fato de eu não conseguir ler Crepúsculo mais. E são livros, assim, que moldam a gente, que de certa forma você tem um tipo de carinho, nostalgia mesmo, referente à importância do livro por trás. Mas é impressionante como esse tipo de fandom, né, de livro, você consegue encontrar pessoas que escrevem sobre o tema que são 1000 vezes melhor que a autora. Hoje eu penso assim, se eu quero revisitar o mundo de Crepúsculo, eu ainda prefiro reler uma fanfic que também me marcou muito sobre a história da Alice do que reler Crepúsculo. Eu acho incrível. É, a gente tem que agradecer muito por várias coisas que nós temos graças a elas. Então, fica aqui o nosso agradecimento enquanto time para escrituras de fanfics que ainda estão na atividade hoje em dia. E agora falando sobre coisas que a gente ama reler, porque elas ainda conseguem acrescentar alguma coisa às nossas vidas. Hora de Alimentar Serpentes é um clássico já do século passado, da jornalista e escritora, infelizmente já falecida, Marina Colasanti. É simplesmente um dos melhores livros de histórias curtas que eu já li. Às vezes são histórias escritas em 3 linhas, às vezes histórias escritas em uma linha só. E é muito foda como a Marina conseguia traduzir tudo o que ela precisava dizer para o leitor em muito pouco espaço. E eram histórias simples, histórias cativantes, histórias que te intrigavam e te ensinavam ao mesmo tempo, que eu gosto ainda de voltar para ler várias vezes.
E o mais engraçado de tudo isso é que eu não teria conhecido essa mulher não fosse por um vestibular. Então, quando eu falo, eu já devo ter dito isso aqui outras vezes, vai fazer vestibular, vai fazer prova para qualquer lugar que exija livro no seu repertório, leia a porra do livro. Não vai caçar resumo na internet. Leia o livro, leia a obra. Porque às vezes, ler a obra na íntegra, ler o inteiro, te revela coisas extraordinárias. Eu tenho vários livros da literatura brasileira na minha vida que só me foram apresentados graças às provas de vestibulares que eu fiz. E eu sou muito grata a essa movimentação, porque o quanto que eu estudei esse livro para poder prestar a prova da UERJ me fez outra pessoa, não só como estudante, mas como ser humana. Então devemos muito a Marina Colasanti. Outro livro para o reler de vez em quando é Horror no Ar, da Robier Liscoman, que é uma enciclopédia editada pela Dark Side Books há anos atrás, sobre filmes de terror e horror produzidos e atuados por pessoas pretas ao longo da história. O livro foca principalmente no cinema de norte-americano, mas ele traz referências também ao cinema africano. Então, é um acervo muito rico de informações para qualquer fanático de horror e terror que exista. E é muito bom conseguir acompanhar através das imagens que foram colocadas no livro, dos desenhos, das gravuras, como essa união desses dois gêneros muito fortes no audiovisual e muito presentes para falar da realidade de pessoas pretas, foi feita desde a antiguidade até acho que é 2017, 2018, onde o livro para. E o livro para exatamente quando chega o Jordan Peele, essa revolução que foi o primeiro filme dele, Corra. Então, assim, esse livro, aliás, essa enciclopédia deu origem a um documentário que hoje em dia está disponível pela Hulu, e deu origem também a uma segunda parte, que fala sobre o horror no presente e o que seria do horror no futuro. Mas, infelizmente, não sei por que cargas d'água, a dona Darkseid ainda não traduziu o segundo livro. E eu estou pé da vida com a Darkseid por essas e outras. Mas o livro é bom, é perfeito, e eu estou feliz por ter conseguido adquiri-lo tantos anos atrás e ainda tê-lo em minha posse. E por último, Úrsula, que é um clássico do século XIX, da escritora Maria Firmina dos Reis. É um dramão, é um romance, é um bicho gigante, é um livro triste sozinho, é um livro triste toda a vida. Se você quer chorar, leia Úrsula. Se você não chorar de tristeza, você vai chorar de raiva. Você pode ter certeza que uma das duas você vai chorar. E esse livro tem várias coisas profundas a serem apresentadas e é um livro muito necessário de ser lido por pessoas que não leram Úrsula atrás. Eu descobri Úrsula muito por acaso. É um livro que está disponível de forma gratuita, acho que já até entrou em domínio público na nas editoras, na questão de tudo. Então, assim, é um livro que, a partir do momento que você começa a digerir ele muda a tua visão sobre o que foi o Brasil pós-colônia. Ele te introduz para um olhar muito mais negro, muito mais nordestino, muito mais afrocentrado no sentido geral do que foi a vida dos negros após a alforria da escravatura. E é por isso que eu acho que esse livro ainda é muito necessário para acordar alguns olhos hoje. Eu criei apego com esse livro. Essa história realmente não é para todo mundo, porque o desenvolvimento dela é lento, é denso e
e por ser um livro do século XIX, o linguajar utilizado pode Gosto ser bastante de estranho reler, para como alguns eu e já pode ser desconfortável para falei outros antes, leitores, né? E na mas verdade, eu eu acho tenho que o uma esforço vale a série em pena. específico que Olha, eu sou realmente muito apaixonada, eu tenho um apego muito grande, que todo ano eu releio o meu livro favorito da série, porque eu sempre tenho, todas as séries que eu leio, tem um livro que eu gosto mais que os outros. Que nessa em específico eu queria reler todos os livros, mas estou impossibilitada. Eu vou explicar o porquê. Na verdade, essa é uma série paranormal. Tem todo o ambiente de alma gêmea, de shifter e tudo mais, que está bastante em alta agora, né? E também em movimento de Monster Romance, mas esse não é Monster Romance, tá? É shifter mesmo. É só pessoas que se transformam e tem o lado humano e o lado animal. É uma história que essa série eu conheci pelo Wattpad, mas a autora também publicava na Fanfics, né? E assim, se eu não me engano, a série tinha touros, 7 livros. Mas um belo dia, essa autora ela acordou, ela pagou a conta dela e sumiu. Assim, de verdade, é isso que aconteceu. Eu não me lembro quando que foi, mas eu fui para reler, não tinha mais na minha biblioteca do Wattpad, fui no NIA, não tinha mais, procurei o nome da autora, não tinha mais nada. Essa autora sumiu e agora está desaparecida. Eu não sei se essa autora publicou os livros dela em outro lugar e outros livros, ou o que aconteceu, se infelizmente ela faleceu, não sei. Só sei que simplesmente essa mulher evaporou. E o. Ai, eu nem me lembro nem o nome da série. Não sei se era Companheiros Perfeitos. Mas o meu livro favorito chama Jewaka, que é da Hana Kisa. E é uma história de um vampiro, né? Que ele volta para a cidade depois de ter conhecido o parceiro dele, o companheiro dele, que é um urso, tá? E o lado shifter dele é um urso. E ele simplesmente sumiu porque ele não lida bem com a situação. E é todo um reencontro deles, e eles se tornando um casal. É muito fofinho. É uma história bem besta, é realmente, de fato, um romance paranormal. Então a gente acaba não esperando muita coisa. E tem aquele negócio, para você entender a história em si, você precisa ter lido os outros livros, porque os parceiros eles aparecem no meio pro final do livro anterior, sabe? Só que eu só consegui ter acesso a esse livro, esse arquivo, porque eu achei ele no doceiro, não vou mentir não. Tava procurando uns PDF, aí eu procurei, achei. E, se eu não me engano, o único outro que eu consegui achar foi o livro do Chelsea, que é o terceiro livro, que é o livro do Shifter de Coelho. E um lobo. É isso. Mas então, se você estiver ouvindo este podcast, você tem arquivos dos livros dessa mulher, da Hannah, entre em contato comigo, eu também te envio o do Adioca, por favor. Estou precisando, que eu queria muito o resto dos outros livros, eu não acho. E, amiga, estou triste até hoje. Falecida. caraca. Não, eu Ah, não, é imagino, porque mas é eu paranormal, amiga, é imagino shifter. Então realmente, você tem que mas ignorar. essa mulher deve ter sido uma grande escritora, porque para conseguir fazer sentido uma história onde o caso se transforma em coelho, ela E é até interessante não, contar que pode o tudo, fato. realmente, paranormal pode Sim, é tudo, interessante literalmente contar que o tudo. fato do cara, quando ele se Os transforma em irmãos Grimm, coelho, é quando inclusive, ele os tá alemães, né, eles têm um conto onde um em cara se sentimentos transforma em muito sapo, negativos. então Então, por exemplo, quando ele foda-se. tá com muita tristeza, muito medo, Ma num ma estado de vulnerabilidade, ele se então transforma. tá tudo bem, Esse é um entendeu? fato interessante. É, é, então.
E a pessoa sumiu, tá? Não sabemos. E se você é Hannah Kiss, se você está ouvindo esse episódio, pelo amor de Deus, Uau, entre em contato uau. comigo. É Eu realmente, quero saber o que aconteceu. é realmente um belo estudo psicológico Quando esse livro. a Yasmin mandou a ideia, eu sinto. Aí a gente até meio que se perguntou se a gente já não tinha falado desse assunto. Mas a gente acabou comentando sobre releituras de uma forma mais pejorativa, porque, se eu não me engano, era o episódio que a gente falava de livros que envelheceram mal. E não, de fato, de livros que a gente gosta de reler. E aí eu me lembrei de um livro que eu comprei no mais puro. Nem lembro como essa indicação chegou até mim, mas ele chama Mais Uma Chance, O Amor Vai Te Buscar, do Guti Mendonça. E pasmem, do Frederico De Vito. Isso mesmo, o Escolher o Capricho, tá? Ele mesmo. Ele tem esse livro, aliás, ele tem mais 2 livros que eu não cheguei a ler. E é um romance que é muito bom porque ele junta várias coisas que eu gosto, entendeu? Ele junta cidade interiorana, né? Quando o principal que morava nessa cidadezinha pequena, ele volta para a vida do campo dele. A gente tem banda no auge do sucesso e uma relação fã e ídolo, né? Só que assim, não é uma relação de fato de uma tiete dos caras da banda, e sim mais uma versão de Star Trek, sabe? Meu Namorado é uma Superesteira, o filme da Disney. É mais ou menos isso. A gente tem uma mocinha que é amiga dela, que é a fã desse rolê. E aí acontece um rolo lá e ela acaba sendo confundida como namorada do cara. E aí ela vai para a cidade do interior junto com ele e tudo mais, e eles passam a se conhecer e se apaixonam. É um livro muito legal, é um livro bem gostoso de ler. Ele é até um livro grandinho, mas a história toda faz sentido. E é bem escrito, tá? Eu gosto bastante. É um livro que tem bastante músicas autorais que são dadas a essa banda. E, inclusive, a versão física desse livro é da editora Generale, né? Na verdade, o selo, né? E se você quiser adquirir, ele está custando R$ 13 na Amazon, porque eu fui pesquisar, porque como tem muito tempo que eu comprei esse livro, eu não sabia nem se ele ainda estava em venda, e ele realmente está. No site da editora mesmo, você acha por 30, mas na Amazon tá super mais barato, e é barato o livro, e a versão que eu comprei, né, eu não sei se ela vem ainda, mas ela veio com CD com as músicas autorais que eu disse para vocês, que com cantado mesmo, é muito legal. Eu tenho até hoje o CD, inclusive. Eu gosto bastante. E aí eu tenho alguns livros que eu vou só citar rapidamente, porque eu já falei sobre. A autora Rose Moraes, por exemplo, ela tem muitos livros que eu gosto de reler. E aí é sempre uma coisa assim, não tô conseguindo ler nada, eu releio e volto ao meu ritmo de leitura. Então, Além das Aparências é um livro que eu gosto de reler. Que mais? Meu, que aí a gente tem um protagonista que é autista. Alguns outros livros da Ibo também que eu falo muito aqui. Eu também gosto bastante de reler, releio com frequência, inclusive, como Bad Romance, a saga toda eu releio sempre. E é sempre numa sentada. Eu releio e em menos de 3 horas já terminei o livro. E é isso. São os livros que eu normalmente gosto de reler, são esses. Tá certo, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa mini discussão, que vocês tenham refletido aí com a gente sobre os livros que vocês leram no passado e não conseguem voltar, ou sobre os livros que vocês gostam de ler hoje em dia ainda. Caso vocês queiram uma opinião com mais raiva, vocês podem voltar lá no episódio Livros que envelheceram mal, para vocês ouvirem a Ninguém, né? gente dando Ninguém mais. jogando ódio realmente em alguns títulos. Inclusive, eu tô lá falando de Sylvia Day, que é uma coisa que eu também não consigo mais ler. Ma
Eu não sei se eu vou ser uma daquelas pessoas que, tipo, quando eu estiver lá com meus 40 anos, vou voltar e falar assim: "Mano, será que hoje, agora que eu sou uma senhora de meia idade e eu sou o público da Silva e de outras escritoras que escrevem romances eróticos meio meio loucos, sabe, pra dizer o mínimo, eu vou conseguir ler isso com essa idade? Não sei, eu ou talvez eu encontrarei outros, mas eu vou aguardar essas notícias. Provavelmente não estaremos gravando, mas é uma consciência pesada que eu vou ficar Mas aí se eu você chegar vai nessa idade ter e eu licença estiver lendo poética, amiga. A Sibeli gente nessa libera. idade. Até porque a idade dos personagens não vai bater com a minha, então, assim, vai ser um negócio muito esquisito. A questão é complicado você olhar para uma pessoa que assim vai ter 70, quase 70 anos, cara. Entendeu? Então, assim, é complicado. É extremamente complicado. E vocês voltem pra lá e ouçam lá pra ter mais detalhes dessa história toda. Eu me vou indo e eu vejo vocês em breve. Até lá, boa leitura e tchau.